Poucos países despertam tanta curiosidade quanto a Rússia. É um lugar cercado de segredos, com um governo fechado, um presidente enigmático e decisões que o resto do mundo nunca entende por completo. Só que existe uma parte da Rússia que é ainda mais misteriosa do que o Kremlin. Um território isolado, inacessível por décadas, cheio de bases militares e tratado como se fosse um segredo de Estado. Esse lugar se chama Kamchatka, uma península no extremo oriente russo que durante quase meio século permaneceu fora do alcance de qualquer visitante. Hoje, no Belo Mundo, a gente vai conhecer essa terra escondida, cercada de mistérios e histórias que parecem ter saído de outro planeta. Número 1. Localização e geografia. A Islândia adora o título de Terra do Gelo e do Fogo. É verdade que a ilha tem geleiras enormes, géiseres e 130 vulcões espalhados pelo território. Só que existe um canto do planeta que deixa a Islândia no chinelo. E esse lugar é a península de Kamchatka, que, acredite ou não, tem aproximadamente 160 vulcões, sendo que quase 30 deles continuam ativos. É tanto vulcão que da capital Petropavlovsk dizem que em qualquer direção do horizonte sempre tem um gigante nevado à vista. E a gente ainda vai falar melhor desse cenário impressionante já já. Muitos viajantes brincam que se George R.R. Martin tivesse conhecido essa península, não teria ambientado suas crônicas de gelo e fogo na Europa medieval, mas sim aqui. Afinal, qual cenário seria mais perfeito do que vulcões cobertos de neve, geleiras eternas e uma terra que ficou proibida ao mundo por quase meio século? Mas antes de falar das maravilhas naturais, vale situar esse território no mapa. Você deve se lembrar de que em setembro de 2025, um terremoto de magnitude 7,4 na escala Richter sacudiu a Rússia e até provocou alerta de tsunami no Pacífico. Pois bem, foi aqui que aconteceu. Estamos falando de uma península longínqua e estreita, que se estende por mais de 1.000 quilômetros entre o Oceano Pacífico e o Mar de Bering. Fica tão distante de Moscou que a diferença chega a 9 fusos horários, o que dá a dimensão do isolamento. O relevo é marcado por cordilheiras que correm de norte a sul, separadas por vales glaciais e rios alimentados pelo degelo. No litoral, a umidade forma florestas densas. No interior, predominam tundras secas e campos cobertos de líquen. O clima é severo, invernos longos, com temperaturas que caem facilmente a 20 graus negativos, e verões curtos que mal chegam aos 20 graus positivos. Uma terra moldada pelo choque entre gelo e fogo, onde a natureza dita as regras desde sempre e onde cada detalhe reforça o quanto estamos diante de um dos lugares mais extremos do planeta. Número 2. Povos indígenas e vida antes dos russos. Muito antes de Moscou olhar para esse pedaço gelado do mapa, a península já tinha gente vivendo ali. Povos nômades aprenderam a sobreviver em meio a vulcões, rios de degelo e invernos intermináveis. Eles não tinham estradas, nem cidades, apenas uma convivência direta com a natureza bruta. Entre esses grupos estavam os Itelmens, os Koryaks e outros povos menores, cada um com costumes próprios, mas todos dependentes da pesca e da caça. O salmão sempre foi a base da vida. Durante a migração, milhões de peixes subiam os rios em cardumes tão densos que parecia que a água estava se movendo sozinha. Esse espetáculo garantia alimento para o ano inteiro. Eles pescavam, defumavam e armazenavam em abrigos subterrâneos, de onde tiravam a comida ao longo do inverno. Além do peixe, caçavam animais menores como lebres e aves, e coletavam raízes e frutos da tundra. Era uma vida dura, mas perfeitamente adaptada ao ambiente hostil. As aldeias eram simples, feitas de cabanas de madeira e barro cobertas de peles grossas para segurar o frio. Já nas áreas mais ao norte, onde a mobilidade era essencial, muitos usavam tendas transportáveis montadas sobre trenós puxados por renas.
Isso permitia acompanhar tanto os rebanhos quanto os ciclos de pesca. A cultura também se refletia na relação com a natureza. Para os Itelmens, por exemplo, os vulcões eram entidades vivas, capazes de proteger, mas também de castigar. Histórias sobre espíritos do fogo e do gelo passavam de geração em geração. Cada erupção ou terremoto era entendida como um aviso, e ninguém duvidava de que aquelas montanhas tinham vontade própria. Foi nesse contexto de isolamento, tradição e adaptação extrema que os primeiros exploradores russos chegaram no século XVII. A partir daí, a vida nesse canto distante do mundo começou a mudar de maneira irreversível, abrindo um novo capítulo na história da península. Número 3. A chegada dos russos e o Império. No século XVII, os cossacos do Império Russo começaram a avançar pela Sibéria em busca de novas terras e tributos. Foi nessa marcha interminável para o leste que chegaram à península. Para os povos nativos, a chegada não foi nada tranquila. Os russos exigiam impostos em forma de peles e comida, e os conflitos não demoraram a acontecer. Pouco tempo depois, o território passou a ter importância estratégica. Em 1740, foi fundada a cidade de Petropavlovsk, batizada em homenagem às embarcações São Pedro e São Paulo, que haviam ancorado ali durante a expedição de Vitus Bering. Essa cidade cresceu como base naval e entreposto de comércio, além de ponto de apoio para as viagens pelo Pacífico. A posição geográfica logo chamou a atenção. Kamchatka era uma ponta de lança da Rússia para o oceano e servia de vigilância contra qualquer tentativa de invasão. Durante a Guerra da Crimeia, em 1854, uma frota anglo-francesa tentou tomar Petropavlovsk. Só que a população local, ao lado dos militares, conseguiu resistir e expulsar os inimigos. Essa vitória virou símbolo de orgulho para os habitantes, e até hoje é lembrada com monumentos na cidade. A partir dali, o território passou a ser visto não só como fronteira distante, mas como um posto avançado de defesa russa no Pacífico. Mesmo assim, continuava sendo uma terra de difícil acesso, isolada e com pouca ligação com o resto do império. Um cenário que já preparava o terreno para o que viria mais tarde, quando a União Soviética transformou a península em uma verdadeira fortaleza fechada ao mundo. Número 4. A Era Soviética e o isolamento. Quando a União Soviética assumiu o controle, a península deixou de ser apenas um ponto distante no mapa e passou a ter papel central na defesa militar. A região virou base de submarinos nucleares, de aviação estratégica e de instalações que ficavam fora do alcance de qualquer olhar estrangeiro. Para proteger esses segredos, Moscou tomou uma decisão radical: fechar a região por completo. Durante quase meio século, nem estrangeiros nem cidadãos soviéticos comuns podiam entrar sem autorização especial. Petropavlovsk, a capital, aparecia nos mapas, mas estava fora do alcance de qualquer turista. Era como se não existisse. Esse isolamento criou um ar de mistério ainda maior. Enquanto outras partes da União Soviética, mesmo sob vigilância, ainda recebiam visitas ocasionais, aqui não havia chance. Era território proibido, guardado como se fosse uma fortaleza natural, cercada por gelo e montanhas. Para os moradores, a vida seguia em meio a essa realidade peculiar. Muitos trabalhavam diretamente para o exército ou em serviços ligados às bases militares. A península recebia investimentos em infraestrutura, mas tudo girava em torno da defesa. Era uma terra cortada por estradas que levavam a complexos secretos, com portões de acesso e vigilância constante. Quando a União Soviética começou a se abrir nos anos 80, essa parte do país continuava sendo uma das mais fechadas. Só depois do colapso do regime, no início dos anos 90, os portões se abriram de vez. E aí o resto do mundo finalmente pôde descobrir o que havia dentro do território que por décadas foi tratado como segredo absoluto.
Número 5. Natureza. Quando o mundo finalmente pôde ver o que estava escondido por tanto tempo, a primeira surpresa foi a força da natureza. Essa região concentra uma das maiores populações de ursos pardos do planeta. Nos meses de migração do salmão, rios inteiros parecem se transformar em restaurantes a céu aberto, com dezenas de ursos pescando lado a lado. É a cena que todo visitante espera ver, e não é difícil encontrar. Mas eles não são os únicos protagonistas. No céu, sobrevoam águias marinha de Steller, aves enormes que chegam a ter 2,5 metros de envergadura. Nos mares, baleias jubarte, orcas e focas aparecem com frequência, aproveitando as águas ricas em alimento. É tanta vida que a península virou paraíso para observadores de aves e fotógrafos de natureza. A flora também segue o ritmo dos extremos. Nas encostas mais baixas, crescem florestas de coníferas, mas basta subir alguns quilômetros para o cenário virar tundra, com líquens e pequenos arbustos. Quando o verão chega, mesmo que dure pouco, os campos se enchem de flores coloridas, criando um contraste impressionante com as montanhas nevadas ao fundo. E como se não bastasse, ainda existem os fenômenos geotérmicos. O Vale dos Géiseres é o segundo maior campo de géiseres do mundo, com dezenas de jatos de água fervente que explodem em intervalos regulares. Ao lado dele, a caldeira de Uzon mostra poços de lama borbulhante e lagos minerais que parecem cenários de ficção científica. Tudo isso faz da península um lugar único. Em poucos quilômetros é possível ver um urso pescando, uma águia sobrevoando, um geyser jorrando e uma geleira se estendendo até o horizonte. É como se a natureza tivesse concentrado todas as suas forças nesse pedaço do planeta. Não à toa, boa parte da península é considerada Patrimônio Mundial da Unesco. Número 6. Petropavlovsk-Kamchatsky. No meio de tanta paisagem selvagem, existe uma cidade que concentra boa parte da vida na península, Petropavlovsk-Kamchatsky. Fundada no século XVIII, ela cresceu ao redor da Baía de Avacha, uma das maiores do mundo, cercada por montanhas e vulcões que parecem vigiar o horizonte o tempo todo. Cerca de 140 mil pessoas vivem ali, o que faz da cidade o coração administrativo, econômico e cultural da região. É dali que chegam e saem os aviões, os navios e praticamente toda a infraestrutura que sustenta a população. Apesar do isolamento, o centro urbano conta com escolas, universidades, museus, cafés e até uma cena cultural modesta, mas ativa, que garante opções de lazer e aprendizado para os moradores. O que mais chama a atenção, no entanto, é o cenário. De qualquer ponto da cidade, é possível avistar os vulcões que se erguem cobertos de neve. É uma vista que não deixa ninguém esquecer onde está. Até mesmo do porto, cercado por navios pesqueiros e embarcações militares, os cones vulcânicos dominam o horizonte e lembram a todo instante que a natureza é soberana. O clima hoje é tranquilo, mas a presença militar ainda é visível, já que bases e instalações estratégicas continuam ativas nos arredores, reforçando o papel histórico da cidade como posto avançado da Rússia no Pacífico. Ao mesmo tempo, há um ar descontraído que surpreende os visitantes. Lojas, restaurantes especializados em peixe fresco e passeios de barco pela baía dão à cidade uma atmosfera de portão de entrada para aventuras maiores. É como se Petropavlovsk fosse a linha de transição entre a vida urbana e o mundo selvagem que domina todo o restante da península. Um convite perfeito para a próxima etapa da nossa jornada. Número 7. Turismo e aventuras. Depois da abertura nos anos 90, esse pedaço remoto começou a atrair viajantes que não se contentam com destinos comuns. Mas abrir as portas não significou se tornar acessível. Até hoje, chegar a esse pedaço do extremo oriente russo não é fácil. Não existem estradas que liguem a península ao restante do país. A única forma é de avião,
partindo de Moscou ou de outras cidades do leste russo. E mesmo lá dentro, para alcançar os pontos mais famosos, só voando. Não é lugar de turismo de massa, é para quem procura aventura e contato direto com a natureza. As trilhas até vulcões são uma das experiências mais procuradas. Alguns, como o Avatinsky e o Mutnovsky, permitem subidas relativamente acessíveis, onde dá para ver crateras fumegando, campos de lava congelada e lagos de cor intensa. Já outros, como o Kliuchevskoy, o maior vulcão ativo da Eurásia, são desafios só para montanhistas experientes. Para quem prefere observar em vez de escalar, os passeios de helicóptero são quase obrigatórios. Só assim é possível alcançar lugares como o Vale dos Géiseres ou a Caldeira de Uzon, que falamos há pouco, pois essas são áreas sem estrada que permanecem isoladas mesmo hoje. O mar também tem seu espaço. Expedições de barco percorrem a costa para observar baleias, orcas e colônias de aves marinhas. Em algumas praias de areia preta, como Kalaktirsky, até o surf encontrou seu canto, mesmo que a água seja gelada o ano inteiro. E como não falar das fontes termais? Em uma região onde os invernos são rigorosos, banhar-se em piscinas naturais de água quente virou tradição. Locais como Paratunka recebem famílias inteiras em qualquer época do ano, e até visitantes estrangeiros entram na rotina. Não é um destino simples. Exige preparo físico, roupas adequadas e, muitas vezes, guias especializados. Mas é justamente isso que torna a viagem tão marcante. Número 8. População e cultura atual. Hoje vivem na península cerca de 350 mil pessoas. A maioria, como já vimos, está concentrada na capital, mas também existem concentrações em outras cidades importantes, como Yelizovo, onde fica o aeroporto, e Viliushinsk, um porto de destaque e base naval estratégica. Fora desses centros, a população se espalha em vilarejos pequenos, muitos deles formados por russos, misturados com grupos indígenas como os Koryaks, os Itelmens e os Avas. O cotidiano não é simples. O clima rigoroso e o isolamento tornam a vida dura, mas isso também fortalece o senso de comunidade. Em cidades pequenas, quase todo mundo se conhece, e nos vilarejos afastados ainda se mantêm práticas antigas, como caçar coelhos, colher bagas na tundra e pescar salmão com redes tradicionais durante o verão. A modernização chegou, mas de maneira gradual. Hoje há escolas, universidades locais e até festivais de inverno com corridas de trenós puxados por cães e competições de pesca no gelo. Mesmo assim, a cultura continua muito ligada à sobrevivência em meio à natureza. Um exemplo é a Festa do Salmão, quando a comunidade inteira celebra o fim da migração dos peixes, que garantem alimento para boa parte do ano. Já no litoral, é comum encontrar tradições de marinheiros e pescadores que resistem até hoje e reforçam a ligação com o mar. O passado soviético ainda aparece em vários cantos. Monumentos da Guerra da Crimeia, estátuas de Lenin e prédios de arquitetura comunista convivem com cafés modernos, centros culturais e lojinhas de souvenirs voltados ao turismo de aventura. Apesar desse contraste, o clima atual é pacífico. Não há conflitos internos. Os maiores riscos vêm da própria natureza: vulcões, tempestades de inverno e os terremotos que a gente já citou lá no comecinho do vídeo, lembrando sempre como esse pedaço do planeta continua sendo um território extremo e desafiador para quem vive ali. E aí, curtiu conhecer essa parte isolada e misteriosa da Rússia? O que mais te surpreendeu nesse lugar diferente? Já conta pra gente nos comentários. E antes de sair, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio do nosso belo mundo e experimenta usar a nova função de hypar o vídeo. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas e continuar trazendo conteúdos inacreditáveis como esse.